Agora, pessoal, vamos para o módulo 5. Módulo 5 de tema como trava e etiqueta, loto e bloqueio de energias. Por que é importante falar de travas e etiquetas e por que é importante conhecer o procedimento loto? Porque nesse módulo, pessoal, iremos aprender sobre esse sistema que algumas pessoas conhecem, já ouviram falar, mas não sabem até para que é o objetivo, por que é importante conhecer sobre o sistema loto. Então, o sistema loto ele tem uma importância muito grande no bloqueio de energia durante manutenções de máquinas e equipamentos para prevenir aí acidentes graves e até fatais. Então, para que a gente consiga evitar acidentes durante manutenções, temos um loto, ou seja, o loto é um travamento ou uma etiquetagem aí, que é um procedimento crucial e importantíssimo que garante que a máquina seja completamente desativada. Entenderam? Completamente desativada, não tem nenhum tipo de energia ali nela para não causar nenhum tipo de acidente com aquelas pessoas responsáveis por realizar a manutenção em máquinas e equipamentos, tá? Veremos, pessoal, exemplos práticos da aplicação e entenderemos que é importantíssimo e proibido a gente reenergizar máquinas e equipamentos bloqueados aí sem a devida autorização daquelas pessoas que estavam realizando a manutenção, tá? Então é importante seguir procedimentos de segurança para que a gente consiga proteger todos aqueles que estão no mesmo ambiente de trabalho que nós. Vamos seguir? Por que é importante falar do loto? Vamos descobrir agora. Pessoal, agora iremos aprender também entender sobre o que é loto, qual a importância do loto, tanto a sua definição como os componentes aí do loto. O loto também ele é chamado de lockout ou tagout, porque ele é um procedimento de segurança utilizado durante manutenções, presta atenção, procedimento de segurança utilizado durante manutenções ou intervenções aí em máquinas para garantir que estas máquinas permaneçam desligadas e não possam ser reenergizadas acidentalmente até a conclusão do serviço. Em português, quando a gente fala do loto, significa uma travagem e uma etiquetagem, ou seja, bloqueio e sinalização. Quando a gente fala do loto, a gente também deve abordar os componentes dele. O lockout, que é um travamento, ele é o uso de dispositivos fixos, como aqueles cadeadinhos vermelhos que a gente conhece, que são para bloquear aí fontes de energia. E o tagout é uma etiquetagem, aquela etiqueta que é a colocação de etiqueta de advertência, informando sobre o bloqueio e proibindo a reenergização de máquinas e equipamentos durante aí os processos de manutenção nessas máquinas, tá? Esse sistema, ele utiliza dispositivos específicos para cada tipo de energia e para cada tipo de máquina e equipamento. Então, quando perguntarem para você o que é loto, né? Loto vai ser aquele sistema de segurança que realmente protege as pessoas da manutenção, os colaboradores que estão realizando trabalho de manutenção, através de travamento e etiquetagem de colocações de cadeado e também de etiqueta sobre a advertência informando que ali está bloqueado e não pode reenergizar aquela máquina e equipamento para proteção daquelas pessoas que estão realizando o trabalho de manutenção, certo? Dúvidas? Podemos continuar com o nosso treinamento. Vamos seguir porque esse treinamento é super importante, pessoal, deixando claro para vocês, super importante para que vocês venham a colocar em prática tudo isso que a gente está vendo, desde o nosso módulo 1 até o último módulo desse treinamento, dentro dos procedimentos da norma regulamentadora 12, certo? Pessoal, continuando o nosso treinamento, vamos falar agora da importância do bloqueio de energias. Por que é importante, é fundamental bloquear energias durante um processo de manutenção? O bloqueio de energia, só para vocês entenderem de forma muito mais clara e simples, é fundamental para garantir que nenhuma forma de energia residual ou acidental possa causar movimentos inesperados da máquina e equipamento durante essas intervenções, durante o processo de manutenção ali ou algum tipo de conserto. Existem aqui 5 tipos de energias que elas podem, de forma acidental ou residual, causar algum tipo de acidente grave ou até mesmo fatal dos colaboradores. O primeiro exemplo dele, pessoal, energia elétrica, bloqueio de disjuntores, chaves selecionadoras e painéis elétricos para pedir que a máquina entre em processo de reenergização.
Outro exemplo também, energia potencial. O travamento das partes suspensas podem cair com gravidade mesmo sem energia e pode causar algum tipo de acidente em vocês, e é isso que a gente não quer. Outro exemplo de energia é energia hidráulica, bloqueio de válvulas e despressurização de sistemas hidráulicos para evitar movimentos por pressão de óleo. Por isso é importante conhecer esses tipos de energias que tem em máquinas e a importância de bloqueá-las durante o processo aí de manutenção. Seguindo para outro exemplo, energia pneumática. Quem já ouviu falar de energia pneumática é simplesmente aquele bloqueio de válvula de ar comprimido e despressurização das linhas pneumáticas aí, principalmente nos processos aí de parafusagem. E a última, a quinta, que é o tipo de energia, que é a energia térmica. A energia térmica, ela realmente causa algum tipo de acidente, mas é importante a gente ter a noção e ter a garantia de que o resfriamento aí dos componentes quentes antes de começar qualquer tipo de intervenção para não causar queimaduras em vocês, colaboradores, ou até mesmo naqueles que vão realizar as manutenções aí dessas máquinas e equipamentos, certo, pessoal? Porque é importante aí, vamos até revisar esse slide, esse tema que é muito importante, vou até colocar aqui na tela para vocês pensarem e me responderem, tá? Porque é importante o bloqueio aí das energias. 30 segundos, vou aguardar por vocês e a gente vai debater sobre isso e também listar os 5 tipos que vocês já conheceram nesse slide para fortalecer esse conhecimento aí na segurança do trabalho dentro da IR12, que é a norma regulamentadora 12, segurança na operação de máquinas e equipamentos. Já que a gente pôde debater sobre isso, sobre os tipos de energia, a importância do bloqueio de energia, precisamos também entender que para a gente poder fazer, colocar em prática o logo, a gente precisa seguir um cronograma. E esse cronograma, pessoal, vai em 7 etapas. A etapa 1 é a preparação. O que seria essa preparação? Só para deixar claro para vocês. A gente precisa, durante o processo de preparação da aplicação do logo, comunicar a necessidade de manutenção. Precisamos identificar todas as fontes, identificar todas as fontes de energia da máquina e planejar aí o procedimento, ou seja, a preparação é aquela receita, aquele início de procedimento ali para começar a aplicar o loto aí, para que ninguém venha a sofrer nenhum tipo de acidente durante a jornada de trabalho. Tópico 2. Desligamento é importantíssimo, gente. É importantíssimo desligar a máquina normalmente, seguindo todo o procedimento padrão aí de parada. Tópico 3, isolamento. Quando a gente fala de isolamento, vem bem significado na cabeça, mas quando a gente fala realmente para NR12, a gente fala sobre isolar a máquina de todas as fontes de energia, seja elétrica, hidráulica, pneumática, entre outras que a gente viu aí no slide anterior. Quarto tópico desse cronograma, desse procedimento, é o bloqueio. Precisamos, pessoal,
aplicar dispositivos de bloqueio, que é o cadeado que a gente conheceu, que é aquele cadeado preto com vermelho, em todos os pontos de isolamento de energia. É importantíssimo aplicar esses cadeados aí nesses locais de bloqueio, tá? Tópico 5, pessoal, etiquetagem. O que seria? Falamos até sobre isso, né? É quando a gente coloca aquelas etiquetas de advertência informando sobre o bloqueio e identificando aí o responsável que está realizando aquela manutenção naquela máquina ou naquele equipamento. Tópico 6, verificação. Tente sempre ligar a máquina. Quando a gente fala de verificação, a gente está tentando aí fazer um teste na máquina, então é importante a gente tentar ligar a máquina para confirmar que ela está realmente, efetivamente desenergizada. E tópico 7, pessoal, é a remoção. A remoção é importantíssima. Após a conclusão do serviço, somente o responsável, aquela pessoa que colocou aquela etiquetagem e aquele bloqueio, aquele cadeado, somente ela é responsável por remover aos próprios dispositivos de bloqueio, tá? É importantíssimo a gente seguir esse exemplo prático da aplicação do loto, que é a preparação, desligamento, isolamento, bloqueio, etiquetagem, verificação e remoção. Lembrando, apenas após a conclusão, somente a pessoa responsável que pode retirar todos esses dispositivos aí de bloqueio dessas máquinas e equipamentos. Certo, pessoal? Dúvidas até agora? Podemos seguir com o nosso treinamento? Podemos? Então vamos seguir com o nosso treinamento porque ele está muito, muito legal e muito interessante, tá? Falar de NR12 é importantíssimo para que a gente se proteja no nosso local de trabalho, que a gente proteja quem mais a gente gosta, que são os nossos colegas de trabalho, certo? Quando a gente fala sobre essa proibição de reenergizar máquinas bloqueadas, a gente está falando dos próprios cadeados e da etiquetagem que a gente falou no slide anterior. Então, quando a gente reenergiza outra máquina que ela está bloqueada e a gente não é autorizado a reenergizar ela, essa é uma violação das mais graves de segurança. Então, é proibido a gente reenergizar máquinas que estão bloqueadas ali e com o processo de etiquetagem e com cadeado também. Então, não pode, de forma alguma, proibidíssimo reenergizar máquinas que realmente venha a instalar com todo o bloqueio através da etiquetagem e do cadeado, tá? Tem regra de ouro sim dentro dessa proibição de reenergizar máquinas e equipamentos bloqueados, porque a gente jamais, pessoal, podemos em qualquer circunstância remover o bloqueio ou etiqueta que foi colocado por outra pessoa, tá? Cada trabalhador deve remover apenas o seu próprio dispositivo de bloqueio. Cada um que colocou que pode remover lá, porque ele vai estar ciente que aquele serviço acabou e pode voltar a funcionar a máquina normalmente, tá? Existem também consequências dessa violação, só para vocês terem ideia. A remoção não autorizada dos bloqueios pode resultar em medidas disciplinares severas, tá? Incluindo demissão por justa causa, além de possíveis responsabilizações aí legais em caso de acidentes graves ou fatais. Outro ponto também referente a essa proibição de reenergizar máquinas e equipamentos bloqueados são os procedimentos em casos excepcionais, ou seja, exceto aquele procedimento. Se for realmente absolutamente necessário remover um bloqueio cuja pessoa que colocou, o responsável que colocou aquele bloqueio, o cadeado e a etiqueta ali não estiver presente ou disponível, deve-se realmente seguir o procedimento específico e formal, que é o procedimento operacional padrão, famoso POP, com aprovação aí da gerência e verificação completa aí da máquina para que isso não venha causar nenhum tipo de acidente em nenhum colaborador, principalmente naqueles que não estão adaptados a mexer diretamente com máquinas e equipamentos. Então precisamos sim ter essa noção sobre a proibição de reenergizar máquinas e equipamentos bloqueados, porque a gente não pode fazer isso se não foi a gente que colocou, e se a gente fizer isso, estaremos violando aí gravemente todos os procedimentos da NR12, colocando a vida dos nossos colegas em risco, e em caso de procedimentos para casos excepcionais, a gente só pode retirar seguindo o procedimento, caso aquele colaborador não esteja presente ou disponível no momento, só em caso aí de um procedimento, seguindo o procedimento padrão operacional, que é o POP, Procedimento Operacional Padrão. Certo? Dúvidas até agora? Alguma ideia sobre o que vocês achavam que seria esse tema, energia bloqueada? Vocês já viram até esses cadeados, essas etiquetas de advertência em algum lugar?
Será que pensou, ah, será que está ligado diretamente à energia? Será que eles são vermelhos porque protege mais? Então, cada pessoa, ela tem uma dúvida realmente diferente, cada pessoa tem uma dúvida diferente perante a esses perante a esses equipamentos e procedimentos aí, principalmente do cadeado, tá? Então é muito bom que vocês tenham essa curiosidade. Em alguns casos, quando vocês não conhecem, perguntem, né? Claro, não vão colocar a mão onde vocês não conhecem, não vão operar máquinas onde vocês não conhecem, tá? Perguntar, aprender nunca é demais, porque conhecimento é para a vida toda, certo? E quando a gente está com conhecimento, a gente, principalmente da segurança do trabalho, a gente consegue aí evitar acidentes graves e preservar a vida, que é o bem mais precioso que vocês têm, certo? E hoje estaremos abordando um assunto de extrema importância para quem intervém em instalações elétricas. É o sistema chamado sistema LOT, Lockout and Tagout. Esse sistema ele tem a finalidade, primeiro, de prevenção contra acidentes, de proteger as vidas. Está estabelecido na NR 10.5.1 o sistema de desenergização, travamento, bloqueio e etiquetagem, seguindo uma sequência lógica, né? O eletricista ele tem que se atentar, porque fazendo isso ele vai realmente evitar acidentes, que é o foco da NR. As normas regulamentadoras ela tem o foco de quê? De justamente evitar acidentes, prevenção, né? Então nós vamos mostrar aqui, vamos abordar alguns equipamentos para que a gente consiga fazer esse bloqueio, esse etiquetagem. Então vamos lá. Primeiramente vamos falar a respeito do cadeado, dos cadeados. Cadeado, então, você, como pode ver aqui, você tem diversas cores e inclusive tamanhos também. Cada cadeado desse, qual é a função? Vamos falar alguma coisa sobre ele aqui, vamos lá. Primeiro, geralmente esse cadeado ele só tem uma chave, essa chave é de uso pessoal e intransferível. Essa chave, então, se eu tenho um eletricista, um mecânico de manutenção, enfim, várias funções que vão intervir na instalação elétrica, cada profissional vai receber o seu cadeado com uma chave. Então, essa é uma das características. Outra característica, ele vai receber também o seu cartão de bloqueio, onde vai constar sua foto, seus dados pessoais, o setor a qual ele pertence, enfim. Esse cartão deverá ser colocado, instalado no painel ou no disjuntor, enfim, né? No qual vai ser feita essa intervenção elétrica. Caso tenha vários profissionais trabalhando ali no mesmo circuito, vamos dizer assim, no mesmo equipamento, na mesma máquina, é ideal que se utilize um porta-cadeados. Então, o porta-cadeados pode ser de vários formatos, tamanhos, né? Materiais, plástico, metal, enfim. Mas qual é a finalidade dele? É fazer o bloqueio, possibilitando através dos seus furos que vários cadeados sejam instalados por vários profissionais. Então, podemos pegar aqui um disjuntor, que já está com um porta-cadeados, que em breve eu vou mostrar para vocês, né? Então a gente vai usar porta-cadeados aqui multifuros, dessa forma. Então o que eu vou fazer? Vou passar um cadeado, vamos imaginar que eu fosse um eletricista fazendo a minha instalação, né? Então eu venho aqui, coloco o cadeado, coloco o meu crachá, meu cartão de identificação, faço o bloqueio dessa forma, fico com a chave, né? Daí então eu terei o meu sistema bloqueado. Então vamos imaginar que outra pessoa venha também para fazer a sua instalação. O processo é o mesmo. Vão sendo colocados os cadeados nos furos restantes até que se complete aí o número de pessoas que estão trabalhando. Enfim, foi feita a instalação, foi feito o reparo, foi feita a manutenção. Ao término do procedimento, quem for terminando o serviço vai fazer a retirada deste cadeado, né? Vai fazer a retirada. Muito bem. Vamos lá. Então, se tiver algum outro cadeado ainda no sistema, a pessoa não vai poder testar o seu serviço.
né, até que o último cadeado seja removido e possibilite, então, o teste do sistema, ok? Então, esse é um dos dispositivos. Lembrando que, após feito o bloqueio, a etiquetagem, deve ser feita a constatação da ausência de tensão, né? Isso para baixa tensão. Então, em alta tensão, já vai ser feito o aterramento temporário, né? E potencialização, a proteção são as barreiras, no caso ali, das zonas energizadas, enfim, tá? Mas para baixa tensão, que é o intuito desse treinamento, é isso, ok? Depois a gente vai ver na prática toda essa sequência, tá bom? Lembrando que todos os dispositivos de elétrica, eles têm a possibilidade de ser travados. Então, se eu pegar esse disjuntor motor, por exemplo, aqui, né, que é de tecla, tá? Quando eu puxar aqui, tá vendo? Olha só, aparece o porta-cadeado. Então, eu tenho que ter aqui um cadeado pequeno que encaixe aqui e vou fazer da mesma forma o meu bloqueio, né, a minha etiquetagem, tá certo? Conforme a gente fez agora há pouco aí. Então, vamos lá. Tem esse aqui. Aqui também, nesse disjuntor com seletor, né, você puxa para o ladinho aqui em cima, vai aparecer o porta-cadeado, onde se é colocado também. Então, todos os dispositivos a gente tem a possibilidade de bloquear. No caso desse disjuntor da stack, ele tem alguns furinhos, né, que eu não sei se vocês não vão conseguir ver aqui, mas são os furinhos pequenos. Então você pode utilizar esse porta-cadeado, né? Esses dispositivos são vendidos em loja de materiais elétricos, tá? Tá vendo na hora? Então ele na posição de desligado, também você pode colocar aí o seu cadeado com a etiqueta, com o cartão de bloqueio, conforme a gente já demonstrou, certo? Então, vai ter dispositivos, por exemplo, esse disjuntor da Siemens, ele tem uma particularidade, né? Você pode utilizar aí esse sistema de bloqueio, tá? Que é um sistema universal, onde você pode colocar aqui, vem com uma chavinha de Borne, né? Parafusa ele, então olha lá, impossibilita a religação, né? Então, se você estiver intervindo aí numa instalação elétrica, não vai incorrer no risco aí de alguém vir e religar o disjuntor, né? Então, todos os dispositivos, tem algumas pessoas que dão até algumas desculpas, não tem como bloquear. Tem sim, tem dispositivos aí que são vendidos no mercado, diversos dispositivos, ok? Para fazer o bloqueio. O importante é bloquear para que não se tenha acidente. Então, como que a gente vai fazer o teste? Conforme a gente vai ver no próximo vídeo, você vai fazer o teste de ausência de tensão. Em baixa tensão você pode ver com uma caneta fazímetro, né? Que ao se aproximar de um ponto energizado, ela acende. Então você tem canetas, você tem chave de teste bem simples, digital, né? Então você tem chave de teste que acende. Existem vários dispositivos aí que você pode estar utilizando para fazer os testes. Sem contar os multímetros, né? Então você tem multímetros analógicos, multímetros digitais, ok? E uma coisa bastante interessante, né, um dispositivo super bacana, é a caixa de bloqueio. Onde, se você tem uma máquina, um equipamento que precisa ser bloqueado, a chave desse equipamento, desse painel, ele vai dentro da caixa, a caixa é fechada, né? E então são instalados os cadeados no dispositivo, fazendo também a etiquetagem, né? Bloqueio, etiquetagem. E o bacana é que dá para colocar vários... um pouquinho de dificuldade aqui para fechar, beleza, né? Da mesma forma você consegue colocar aí vários cadeados. Quando a última pessoa, né, o último profissional, ele fizer a sua intervenção, ele vai retirar o seu último cadeado, daí então todas as pessoas vão poder aí fazer o teste no equipamento, tá certo?
Lembrando que no procedimento de lockout e tagout, às vezes você não consegue ficar próximo do painel, né, energizado, e você precisa estar distante. Então, para isso, a gente pode fazer o uso de rádios comunicadores, onde o bloqueador, né, a pessoa que estiver bloqueando, o profissional que estiver bloqueando, vai entrar em contato com quem está fazendo o teste de ausência de tensão, teste de energia perigosa, do outro lado. Tá? Então é bastante importante que você tenha o rádio de comunicação. Essas são algumas dicas, pessoal. Ainda tem vários dispositivos, existem outros diversos dispositivos aí, tá bom? Ficar sempre atento às normas internas das empresas, né? Porque tem empresas que têm a sua própria norma e pode ser que tenha alguma coisa diferente do que você está vendo agora, que eu estou demonstrando para você, tá certo? Mas fiquem atentos aí, sempre trabalhe com segurança, se proteja porque você é importante você voltar para sua casa e isso aqui vai garantir a sua segurança, ok? Um grande abraço.